A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. É um prazer estar aqui com você, aqui no SMV Indústrias. Sou diretor da Venda Mais, vou me apresentar daqui a pouquinho, mas hoje eu quero falar sobre uma ferramenta que eu criei justamente para direcionar gestores e líderes da área comercial a direcionarem seu trabalho com as equipes de vendas. Se você é vendedor ou vendedora, você vai ver que o mapa é também uma ferramenta muito útil para você fazer a sua programação, seu planejamento, mas ela é muito melhor feita quando é feita em grupo e com os líderes participando. Então, deixa eu me apresentar rapidinho. Sou diretor da Venda Mais. A Venda Mais começou como uma revista, certo? E a partir da revista, que ainda existe, ela é trimestral, enviada pelos correios, tem a versão online também, mas a partir daí fomos desenvolvendo uma série de outros serviços, sempre direcionados, a gente é 100% focado na área de vendas. Nós temos uma empresa de treinamentos de vendas para empresas que querem fazer treinamento continuado das suas equipes e atendemos o Brasil inteiro, inclusive outros países para quem tem equipe fora. Temos um instituto que faz EAD, então ensino à distância. O Brasil é muito grande e às vezes você não consegue ou não quer, né, ter gente se deslocando fisicamente. Então, o EAD está cada vez mais forte, é uma área que a gente domina já há muitos anos, a gente trabalha muito com isso, faz treinamentos interativos, dinâmicas, envolve as pessoas, né? As pessoas querem participar e curtir. A gente tem projetos especiais, de empresas que, por exemplo, estão lançando um produto, querem fazer uma campanha, querem fazer uma convenção, estão passando por algum momento diferente dentro da empresa, querem terceirizar a sua equipe de vendas, a gente ajuda tudo isso, a gente chama isso de projetos especiais. Temos a empresa de consultoria, que aí vai fazer uma revisão estratégica de tudo que está acontecendo na área comercial, acaba geralmente entrando em outras áreas da empresa também, porque vai entrar em produto ou serviço, vai entrar na parte financeira, então a gente ajuda a repensar com um foco sempre muito forte em rentabilidade, certo? Então, a ideia é aumentar a rentabilidade da empresa. E, para terminar, a gente tem o IEV, que é um instituto de especialização em vendas que são franquias. Então, a gente tem franqueados pelo Brasil, que nos representam localmente, e o que eles fazem é levar nossos cursos de EAD e nossos treinamentos para capacitar equipes locais. Aí, então, trabalham regionalmente, isso está indo muito bem. Para quem quiser, eu já vou adiantando, o raul@vendamais.com.br é meu e-mail, eu vou reforçar isso lá no final. Se você tiver alguma dúvida sobre a apresentação, quiser falar sobre qualquer assunto relacionado a vendas, gestão comercial, liderança, alta performance em vendas, que é a minha área de expertise, sinta-se à vontade. Só, por favor, vou pedir que você cite que você assistiu aqui no SMV Indústrias, para eu saber exatamente do que a gente está falando e eu poder te atender mais rapidamente e direcionar isso melhor, ok? Muito bem. Então, a história do mapa estratégico de gestão comercial começou a ganhar força quando a gente fez uma pesquisa para uma das capas da Venda Mais, que era sobre PEC, Planejamento Estratégico Comercial. A gente faz essa pesquisa a cada 2 anos no Brasil e a gente repete para poder comparar números e depois a gente dedica uma boa parte da revista e depois do material de apoio que tem online para direcionar as empresas sobre como fazerem o seu planejamento estratégico comercial. E esse ano, por exemplo, de 2020, a gente teve um momento de revisão do planejamento estratégico, né? Porque teve pandemia, aí teve lockdown, aí teve quarentena, as pessoas indo para home office, a economia entrou em recessão, a gente teve que, agora está notando uma reativação de muitos setores, mas né, ainda não 100%, alguns muito acelerados, inclusive a gente tem clientes da parte de indústria que estão com um problema de entrega, na verdade, não conseguem entregar tudo que estão vendendo, estão com falta de matéria-prima, estão revisando preços, porque os fornecedores estão reprecificando e mudando tabela, então, né, essa demanda acelerada em algumas áreas, principalmente indústrias e alguns atacados e distribuidores, está fazendo com que esses gargalos também criem uma movimentação de preços. Mas, então, essa revisão de planejamento, não é que você elimina o planejamento por causa disso. Pelo contrário, é nesses momentos onde o planejamento é mais necessário. É necessário. Você precisa ter a calma de olhar e dizer, espera aí, o que está acontecendo? Certo?
que a gente tinha planejado? Qual que era o cenário que a gente tinha traçado? Está de acordo com a realidade? Não está. E eu vou fazendo ajustes. O que eu vejo amadores fazendo nessa hora? E a palavra amador, de vez em quando, ofende alguém, mas, por favor, entenda a intenção positiva disso aqui. A questão não é a pessoa, mas, assim, a forma como está sendo trabalhado. Não é de jogar porque o amador vai pegar o planejamento e vai dizer ele não funciona, ele é inútil, ele engessa, ele fica defasado muito rapidamente. Você vai ver sempre que empresas consistentes nos seus resultados, não aquelas que têm aqueles picos, ou profissionais, né, pessoas que têm aqueles picos e depois caem pico, aqueles caras que têm resultados consistentes, vão ter no planejamento estratégico uma ferramenta fantástica de apoio, que precisa ser revisto. Quando que o planejamento é um problema? Quando ele fica velho, defasado, certo? Então, ele tem que se considerar algo mais vivo, que evolui junto. Porque o planejamento, na verdade, responde ao cenário externo. E responde também aos resultados que estão acontecendo. Então, você vai fazendo os ajustes. Quando a gente faz as pesquisas, geralmente a gente encontra o gráfico que eu mostrei do lado, um gráfico super simples, metade das empresas não faz planejamento estratégico. Isso são os assinantes da Venda Mais, que já é meio que a tropa de elite da gestão comercial no Brasil. Então, se você pegar esse público que é mais qualificado e desse público mais qualificado só 50% está fazendo planejamento, você pode imaginar que, de maneira geral, a maior parte das empresas a gente pode inferir que provavelmente não está. Então, existem razões para não fazer isso. Então, quando a gente pergunta para os gestores comerciais ou para os donos de empresas, os sócios, os diretores, por que é que você não está fazendo o planejamento? Existem 8 motivos que aparecem com maior frequência. Primeiro, a falta de indicadores para definir meta ou não sabe quais indicadores usar. Então, está fazendo tudo só olhando o faturamento, se sobrou dinheiro no final do mês, se não sobrou, e vai meio que levando com isso. Quando você começa a pedir um pouquinho mais de aprofundamento, um pouquinho mais de informação, você vê que já existe uma dificuldade. Segunda coisa, a dificuldade de implantar o planejamento no dia a dia. Aí é quando tem um descasamento entre o planejamento e a execução. Então, a gente planejou, falou que ia fazer, mas a equipe começa a fazer coisas diferentes, começa a não ter resultados. Como é que faz esse processo? A gente vai falar sobre isso no mapa estratégico, porque ele ajuda a resolver isso. Terceira coisa é a falta de engajamento da equipe para seguir o planejamento. Isso geralmente acontece porque a equipe não participou da criação do planejamento. E é um processo de maturação. O que eu vejo aqui? Geralmente, um diretor, uma diretora, às vezes com a participação de alguém mais próximo, faz um planejamento simples e aí apresenta, mas quase como se fosse uma imposição para a equipe, certo? E aí, se não existe participação da equipe na construção disso, o engajamento realmente vai ser baixo. Então, você vai ver que quando eu apresento, por exemplo, o mapa estratégico, como ele é feito em grupo, você vai ter um alinhamento, um engajamento muito maior. Não sabe por onde começar? Falta de prática, isso é bem comum. Eu, particularmente, acho uma desculpa muito pobre, mas ela aparece sempre, porque é só você procurar como fazer planejamento estratégico comercial na internet, você vai achar várias matérias, inclusive a Venda Mais, tem PDF, tem vídeo. O Marcelo Caetano, que é meu sócio, e eu fizemos vários webinários sobre isso, então a gente fala muito sobre isso. E, de verdade, não precisa complicar muito. Eu acho que a maior parte das pessoas que não sabe por onde começar ou não tem essa prática, na verdade está imaginando que é algo super complexo, super complicado, que precisa, ser a coisa mais perfeita do mundo. Não precisa, certo? Precisa ser simples e objetivo com a participação de todos e direcionar. E depois você vai evoluindo. Com o passar do tempo, é natural que uma empresa que faz planejamento estratégico todos os meses, todos os anos e revê, a cada trimestre ou a cada semestre ou todos os meses, dependendo da situação, naturalmente vai evoluindo. E a própria equipe vai evoluindo e todo mundo vai entendendo que funciona. Os desdobramentos do planejamento estratégico vão depois para gestores, para canais de venda, para a própria equipe, mas esse é um processo que leva um certo tempo e que precisa de um período de maturação. Então, uma das coisas que eu digo é, comece simples. Você vai ver que o mapa que eu vou te apresentar é bem simples. Equipe e liderança da empresa desrespeitam normas e prazos, então não adianta fazer planejamento. Aí é um problema sério, certo? Aí tem um desalinhamento e aí tem que entrar num acordo. Mas geralmente isso acontece também, de novo, porque cada um está fazendo de um jeito, cada um está fazendo tudo separado. Precisa alinhar isso e agrupar. Precisa algo que seja um foco central e que todo mundo esteja de acordo em relação a isso e que ainda assim dê espaço para algumas outras iniciativas, mas que de maneira geral, vamos dizer que Pareto, por exemplo, 80-20, que 80% do que é importante já esteja definido.
E aí, então, mapa estratégico te ajuda a fazer isso. Falta de consenso da direção sobre prioridades e também direção que a gente deveria estar tomando. Então, qual que é o nosso norte? Isso é bem comum quando você tem sócios ou, né, então, diretores ou diretoras que não estão se entendendo. Mapa estratégico ajuda a fazer o direcionamento e o alinhamento, porque a discussão é em grupo. E mesmo que tenha um debate acalorado, pelo menos se fala sobre isso e se chega a algumas conclusões. Mesmo que se chegue à conclusão de eliminar algumas coisas, certo? Ou de não fazer, ou de não, é ótimo, pelo menos dá uma claridade, certo? Mas veja que quando cada um está num canto fazendo do seu jeito, esse desalinhamento é muito pouco eficiente. A verdade é essa. Isso transmite em ondas essa ineficiência para o resto da equipe e acaba fazendo com uma empresa trabalhe muito abaixo do seu potencial. E aí cria uma frustração, porque no fundo todo mundo sente que poderia estar trabalhando melhor, poderia estar rendendo mais, mas pela falta de alinhamento isso não está acontecendo. Sétimo, planejamento no meu ramo não serve, pois acontecem muitos imprevistos. Eu já falei sobre isso. É justamente aí que você precisa do planejamento. O problema é que a pessoa está fazendo um planejamento da forma errada, pesado, engessado, não está revisando. E veja que o planejamento, ele é um grande norte. Ele não entra no detalhe da execução. Os imprevistos raramente vão mudar o grande norte. A não ser que você tenha um caso, né, fora do comum, como foi a pandemia agora, imprevistos, na verdade, têm a ver com, muitas vezes, com a falta de planejamento, com a falta de antecipar algumas coisas. Então, a pessoa que é bagunçada, ela fala que acontecem imprevistos, mas não é que foram imprevistos, é ela que é bagunçada. E aí ela entra num pensamento circular, onde ela justifica a sua própria ineficiência pela sua própria ineficiência. Aí está errado, você nunca vai sair disso. Então, a resposta a isso é, esse imprevisto de verdade se repete, porque você vai ver as pessoas que falam de imprevistos, estão falando de imprevistos que, se você olhar, aconteceram com certa frequência, e diz, então, espera aí, não é tão imprevisto assim, certo? Mesmo que aconteçam imprevistos, um bom planejamento tem espaço para isso, ok? Então, isso aí não deveria ser utilizado como argumento, porque tem maneiras fáceis de contornar. Geralmente, quem está falando isso ou é bagunçado e está tentando justificar a sua falta de organização, ou a pessoa não está usando a ferramenta correta ou do jeito correto, e aí realmente está travando, porque está tentando fazer com que algo que precisa ser mais fluido, mais dinâmico, fique muito quadrado e muito engessado. Não precisa. Okay? Você pode ter essa dinâmica, a gente vai ver como fazer isso. E falta de um bom modelo a seguir. E esse ótimo, porque é o direcionamento perfeito para o que eu quero te apresentar agora, que é o mapa estratégico de gestão comercial. Este é um modelo muito fácil, muito tranquilo que você poderia fazer. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Então, deixa eu te mostrar. De maneira rápida, isso aqui é um resumo de um mapa estratégico. Quando eu peço para alunos, mentorados, coaches, clientes meus fazerem isso aqui, cada um desses aqui é feito numa folha separada e depois a gente junta todos eles numa única folha A4. Então, você vai pegar uma folha A4, por exemplo, né? Algo assim, por exemplo, vai dividir em 9, a gente faz o jogo da velha, eu chamo isso aqui de fazer o jogo da velha, e aí, depois de ter feito cada um, a gente passa a limpo para essa folha, e essa folha vira meio que um documento. Porque esse documento, tem algumas empresas, por exemplo, que fazem descanso de tela dos computadores de toda a equipe de vendas com alguns dos quadrados ou com tudo. Tem gente que manda imprimir pequenininho, como se fosse aqueles centinhos, e coloca na agenda de todos os vendedores ou pede para eles colarem do lado no laptop. Então, né, aqui do lado do teclado, tem sempre um espacinho, eles fazem miniatura e colocam. Tem gente que faz banner e coloca na parede. Tem gente que cada filial do Brasil tem esse mapa resumido na sala de reunião, onde as pessoas vão fazer as reuniões, porque vai ter revisão mensal. Então, você vê que existem muitas formas de você aplicar isso aqui. Mas cada um desses aqui deveria ser trabalhado separadamente. Então, vamos fazer uma reunião para falar de valores. Vamos fazer uma reunião sobre a nossa visão, e a visão, na verdade, é para falar um pouquinho de metas. Depois, as prioridades.
Cada uma delas é uma reunião, chegou a um acordo, ok, e quando você traz para o mapa verdadeiro, você traz já passando a limpo tudo que foi decidido, ok? Então, deixa eu rapidamente passar por cada uma delas. Isso aqui, na verdade, é uma aula muito maior, eu estou resumindo aqui e tentando direcionar para você entender como faz, e aí você pode fazer sozinho ou sozinha, se quiser. A primeira questão que eu peço sempre são valores, e valores são, no fundo, atitudes. No que a gente acredita, quais são os comportamentos que a gente defende. Se você olhar por que pessoas são demitidas, isso é muito forte na área de vendas, a maior parte dos vendedores e vendedoras que é demitido tem um desalinhamento em relação a valores, a comportamentos. Isso acaba afetando os resultados e acaba gerando uma demissão. Uma das coisas que eu acho que um líder tem que deixar muito claro para a equipe é no que a gente acredita. Então, por exemplo, em valores vão aparecer coisas como criatividade, iniciativa, persistência, ética, resiliência, trabalho em equipe, respeito, certo? Então, são palavras que a gente acredita. Esses valores depois vão direcionar um líder para fazer a gestão da sua equipe. Então, é muito comum ter reuniões com a equipe dizendo, estamos de verdade vivendo os nossos valores? Como a gente resolve isso aqui? Estamos sendo criativos? Onde é que a gente está sendo criativo? Onde é que está faltando criatividade? Um dos nossos valores é trabalho em equipe. Estamos trabalhando em equipe? Vamos dizer que eu preciso dar um puxãozinho de orelha num vendedor ou uma vendedora que teve algum desvio de comportamento. Eu posso facilmente chamar e dizer, vem cá, campeão, preciso ter uma conversa com você. Lembra que a gente falou que esse valor é importante? Lembra que isso aqui, a gente quer esse valor por causa disso? Essa atitude, nós vivemos, ela é um dos nossos valores, certo? Quando você fez aquilo, eu senti que não sei qual que é a tua opinião sobre isso, certo? E aí eu vou ter uma troca, mas eu vou validar o tempo inteiro esses valores. E eu, como líder, estou ensinando a minha equipe não só o que eu quero deles, mas como eu quero que eles se comportem. Como é que a gente quer esse ambiente de trabalho? Quando eu for recrutar alguém, eu recruto por valores também. O que é criatividade para você? Conte uma vez que você foi criativo na sua vida. Você tem resiliência? Conte uma vez na tua vida que você teve resiliência. O que acontece quando você não consegue atingir uma meta? E aí você está falando, por exemplo, de criatividade, ou de persistência, ou de iniciativa. Então, você vai testar valores. Valores são muito, muito importantes. E se você olhar uma forma de gestão avançada, você sempre vai encontrar baseada em valores, ok? No que a gente acredita. Então, esse é o primeiro quadrante. Segundo quadrante, que eu chamo de visão, na verdade é uma visão comercial, ok? Não é aquela questão de missão, visão e valores da empresa, não é aquela visão. Essa visão é uma visão específica para a área de vendas. E a visão para a área de vendas tem que ser algo de curto prazo, que no caso seria, por exemplo, 1 ano. O que é que estamos vendo para este ano? Então, eu peço para as pessoas simplesmente colocarem a meta, certo? Coloque a meta para o ano. Queremos faturar tanto, queremos ter uma rentabilidade de tanto por cento, por exemplo, é comum trabalhar com percentual, queremos ter tantos clientes ativos, queremos ter tanta participação de mercado, queremos ter tantos contratos novos assinados, queremos, sabe, tipo, metas claramente definidas, porque aí fica muito evidente o que se espera da equipe. E veja que essa grande meta depois se desdobra. Porque é muito comum a gente chegar em empresas na consultoria e perguntar para o gestor, qual que é a tua meta? Aí ele fala lá, sei lá, R$1 milhão no mês. Só estou dando um exemplo, tá? O teu valor pode ser muito acima, pode ser muito abaixo, só estou dando um exemplo. R$1 milhão no mês. Aí você pega e tem 10 vendedores, ok? Na média, cada um deles deveria ter uma meta de R$100 mil. Se a gente falou que a meta do gestor é de 1 milhão, né? A composição das metas todas deveria somado dar essa aqui. Aí você pergunta para os vendedores qual que é a meta, um fala 120, outro fala 70, um fala 80, outro fala 110, soma tudo dá 930. Aí você diz, está errado, não pode acontecer isso. E parece uma coisa básica, mas ela é muito mais comum do que acontece. Mas Raul, eu trabalho com representantes comerciais. Então você pode trabalhar com uma projeção, certo? Mas isso deveria estar sendo conversado. Qual é a projeção? O que estamos planejando? O que estamos vendo para frente? Por isso que eu chamo de visão, na verdade, o que eu estou vendo para frente. E aí depois eu tenho que compor isso aqui. Veja que o ser humano, quando não tem um foco claro, começa ele ou ela a criar o seu próprio foco. Então, eu estou direcionando aqui a equipe. Eu estou dando claramente um direcionamento. Se os valores falam sobre como a gente trabalha, então, criatividade, iniciativa, persistência, ética, relacionamento, né, trabalho em equipe, isso é o como.
A visão é o quê, certo? Para onde que estamos indo? O que é exatamente que a gente espera? E aqui é basicamente número, ok? Eu espero esse faturamento com essa rentabilidade, com esse número de clientes, esse share de mercado, ou esse número de toneladas, volume, caixas, projetos, clientes atendidos, cada um vai ter a sua lógica, mas é número, visão é número, meta. Terceiro quadrante é o quadrante de prioridades, certo? Então, a questão aqui, veja que eu estou construindo o trabalho. Quando eu defino que eu quero faturar 12 milhões no ano, e isso dá 1 milhão por mês, na média, vamos dizer que eu não tenho sazonalidade, mas então só para facilitar 1 milhão por mês, então, como que eu vou conquistar esse resultado? Como que eu vou chegar? O que eu preciso fazer? Aí eu tenho, por exemplo, vender mais para os clientes atuais, eu posso prospectar novos clientes, eu posso reativar clientes inativos, eu posso dar mais foco a produtos ou serviços em volume, eu posso dar mais foco a produtos e serviços com maior valor agregado, eu posso diminuir descontos que estão sendo dados para fechar negócios, eu posso tentar melhorar crédito, diminuir inadimplência, esse tipo de coisa. Veja que existem muitas opções aqui. Eu preciso direcionar a equipe comercial para coisas que dão mais resultado, porque senão fica solto e cada um está fazendo de um jeito e alguns são mais eficientes do que outros. É só você ver a curva que a gente chama de tanque, de taxa de atingimento de meta. A maior parte dos vendedores, se uma meta está bem estabelecida, ela vai chegar perto da meta, 20% vai bater a meta, uns 30% ou 40% vão chegar muito perto e 30% ou 40% não vai bater a meta. Okay? Se todo mundo está batendo a meta está muito errada, porque ela está muito baixa. E se ninguém está batendo a meta também está errada, porque ela está muito alta. Uma meta bem batida, entre 15% e 20% da equipe vai bater a meta, vai sobrar, e uns 30% ou 40% vão chegar muito, muito próximo, certo? Então, esse número pode, obviamente, variar um pouquinho, mas, basicamente, é isso. Então, você começa a olhar e dizer, espera aí, por que alguns estão batendo a meta? Porque são mais eficientes. O que esses vendedores e vendedoras mais eficientes fazem exatamente? Isso vira prioridade. E, muitas vezes, é uma prioridade que é mais estratégica. Precisamos dar foco nisto, certo? Se não fica perdido no discurso. A gente acompanha muitas reuniões de vendas, e é muito comum ter reuniões semanais na segunda-feira, às vezes reunião de encerramento da semana na sexta, uma grande reunião de revisão mensal, de vez em quando algumas revisões trimestrais ou semestrais. A gente está acostumado a participar dessas reuniões e algumas prioridades que foram ditas lá atrás, no dia a dia começam a se perder. Então, aqui é um reforço. Quais são exatamente as nossas prioridades? E as prioridades são sempre um direcionamento para a equipe de vendas. E elas geralmente vão transitar entre, certo? Você vai tirar de um universo que é sempre meio parecido, que é prospectar novos clientes, vender mais para os clientes atuais, e aí vender mais para os clientes atuais pode ser mais volume, pode ser frequência de compra, pode ser produtos de maior valor agregado, pode ser trabalhar o mix e complementar o mix, certo? Eu tenho reativação de clientes inativos e aí eu tenho questões financeiras, que pode ser de parcelamentos, de prazo, de inadimplência, etc. Geralmente está ligado em relação a isso. Às vezes pode dar foco em algum segmento de mercado que você quer trabalhar, às vezes pode ser foco em um produto ou serviço específico que você acha que é uma oportunidade que deveria ser trabalhada melhor, certo? Pode ser um lançamento ou algo que você já tem, mas que você sente que poderia ser mais desenvolvido, mas é claramente uma prioridade. Note que prioridade eu começo a focar, certo? Então, isso aqui depois vai ser usado em reunião mensal para dizer, está sendo feito? Veja que tudo isso aqui depois me permite voltar e dizer, está fazendo? Então, se você olhar o que está sendo aqui, tudo que estava sendo reclamado, não tem indicadores. Aqui você já tem, porque as prioridades dão indicador. Não sei implantar o planejamento. Está aqui. Na hora de você definir as prioridades para atingir a tua visão, você está colocando o planejamento. A equipe não se engaja. Eles é que participaram disso aqui. Eles que ajudaram a definir tudo isso aqui. Não sabe por onde começar. Falta de prática. Está aqui, está definido. A equipe e liderança da empresa desrespeita normas e prazos. Então, não adianta fazer o planejamento. Deveria já ter definido quais são as prioridades, certo? De novo, a diretoria que ajudou a definir essas prioridades. Falta de consenso da direção sobre prioridades. Está aqui, definido já de cara. Planejamento no ano não serve, pois acontecem muitos imprevistos. Você vem e revisa isso aqui, certo? Está fácil de você fazer. Então,
Se você tem que ficar mudando o tempo inteiro, de novo, o planejamento é que está errado, suas prioridades é que estavam definidas erradas. Mas se existem muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso pode estar contemplado aqui nas prioridades. E, para terminar, consistência é muito de metas... isso aqui são as vantagens. Voltando, falta de um bom modelo a seguir. Está aqui, certo? Esse é o modelo. Então, veja que na hora que só essa primeira linha, se você parasse aqui, você já teria um planejamento simples feito. No que a gente acredita, quais são as nossas metas para esse período e para atingir essas metas, o que a gente precisa fazer. Ponto. Pode parar. Nunca fiz planejamento estratégico comercial, como que eu faço uma versão simples? Pode parar o vídeo aqui, não precisa nem assistir mais nada. Faça essas 3 coisas, certo? Não faça só a visão e prioridades, porque você perde um elemento muito importante. Depois você vai entender que ele é fundamental. As pessoas, às vezes, desvalorizam os valores. E eu tenho muita experiência nessa área, eu vou dizer, não desvie. Isso é o mais importante de tudo. O comportamento é que vai direcionar depois, certo? Porque senão eu começo a ter comportamentos inadequados de pessoas que batem a meta. Uma outra conversa de liderança, mas eu acredito em você ter as 2 coisas. Vendedores alinhados, engajados e bater a meta. Não uma coisa ou a outra. Eu abro mão de uma em troca da outra. Não. Um bom gestor, uma boa gestora vai ter as 2 coisas, certo? O alinhamento de comportamento, que são os valores, e depois o atingimento consistente de metas. Beleza? Vamos continuar. Vamos dizer que eu queira, então, fazer uma versão um pouquinho mais avançada. Vou fazer a segunda linha agora. Qual é o nosso posicionamento? O posicionamento, geralmente, é como o mercado te percebe, ok? De maneira geral, existem 2 grandes posicionamentos. O primeiro posicionamento, o mais simples de todo, é nós temos o preço mais baixo, ou nós temos o custo mais acessível. Então, a nossa proposta de valor é custo baixo. Pronto, preço baixo. A gente briga por isso, a gente dá o maior desconto, ninguém bate a gente. Qualidade, depois disso aí a gente vê. De verdade mesmo, a gente é muito agressivo em preço, ok? Esse é o primeiro posicionamento. O segundo posicionamento é o posicionamento que vem se contrapor a isso e que é o da diferenciação. E aí você tem diferenciais, então você tem uma proposta de valor agregado que não é a de preço mais baixo, é de oferecer algo a mais e você cobra por isso. Uma empresa que tem este posicionamento diferenciado e cobra por isso precisa ter uma equipe de vendas alinhada com isso. Porque se eu tenho uma empresa trabalhando para se diferenciar, então, criando produtos ou serviços com valor agregado, com diferenciais, certo? E provavelmente, às vezes, até com um custo um pouco mais alto. Mas tem uma equipe que não entende isso e não defende isso no mercado e que, na verdade, vai negociar preço baixo e só consegue vender se dá o máximo possível de desconto, se tem um preço mais baixo, você tem um problema sério. Você arrebenta a rentabilidade da empresa. Porque você tem, de um lado, um trabalho sendo feito para diferenciar e, do outro, puxando para o outro lado para baixar o preço. E as 2 coisas não casam. As 2 coisas têm que estar juntas. Então, por isso que eu trago esse quadrante aqui, para a gente falar de posicionamento aqui, para a equipe de vendas entender claramente o que é que nós estamos oferecendo para o mercado e irem todos e todas alinhadas nesse discurso. Quando eu tenho uma equipe de vendas que está trabalhando numa empresa cujo posicionamento é de diferenciação, você vai ter uma equipe de vendas que tem que saber reforçar essa diferenciação, tem que prospectar clientes que valorizam essa diferenciação, tem que saber negociar preço muito bem, certo? Tem que saber negociar preço muito bem. Por exemplo, é muito comum a gente chegar em empresas para dar um treinamento de negociação, de fechamento, que nos pedem muito, e a gente perguntar qual é o máximo possível de desconto que pode ser dado pela equipe de vendas. Aí o gestor fala lá, é 8%, tá? Em casos excepcionais, mas é 8%. Aí a gente pergunta, qual que é a média dada de desconto pela equipe de vendas? E aí o cara fala 8%. Aí você fala, espera aí, deixa eu ver se entendi. O máximo em casos excepcionais é 8%, mas você pergunta qual que é a média, é 8%. Então todo mundo está dando tudo para todo mundo, certo? Começou a negociação para dar os 8%, mas esse vendedor ou vendedora, ou representante, vem depois negociar para dentro, certo? Com o gestor, com o líder que quer mais 1000%, quer mais 1%, senão vai perder a venda. Então, veja que eu treinei a equipe de vendas para negociar para dentro e não com os clientes. E aqui é por isso que eu trago esse quadrinho dizendo qual é de verdade o nosso posicionamento. Quando eu vou me aprofundar nisso, eu mostro que existem vários tipos de posicionamento
E aí, então, você acaba definindo um deles e depois, geralmente, você tem 1 ou 2 de apoio, porque você pode ter concorrentes que têm um posicionamento parecido, mas nos posicionamentos de apoio você começa já a ver uma diferenciação. Então, mesmo quem, a princípio, pode estar meio parecido, você tem ainda a questão de ter diferenciação ali dentro. Mas, de maneira geral, certo? Você vai ter esses 2 grandes posicionamentos. Somos preço baixo ou somos diferenciação? Esses são os 2 grandes caminhos. E se eu sou diferenciação, eu vou ser atacado no preço. Mas eu não vou brigar por preço, porque a minha proposta não é essa. A minha proposta é diferenciação. A equipe de vendas tem que estar o tempo inteiro sendo doutrinada, disciplinada, engajada, alinhada, reforçada em relação a isso. Inclusive, a remuneração dessa equipe de vendas tem que estar alinhada com isso também. Próximo quadrante é o que a gente chama de proposta única de valor, é a PUV. PUV é um parágrafo, é só isso, ok? É quase como se fosse um slogan, tá? Mas é um slogan interno. E a resposta é a seguinte pergunta: por que os clientes compram de nós e não do concorrente, além do preço? Se eu definir no quadrante anterior, que é o de posicionamento, que eu só vendo por causa do preço, então aqui está claro, não existe, é preço. Pronto, a nossa proposta única de valor é somos o preço mais baixo do mercado. Pronto, agressividade em preço muito alta. Essa é a proposta única de valor, que não está errada. Se está tudo alinhado, está ok, ótimo, certo? Não vai ser uma empresa que vai investir em capacitação de equipe de vendas, não vai ter diferenciais para oferecer, vai só brigar por preço. Ok, escolheu essa, né? Ok. Vai ganhar dinheiro fazendo volume e vendendo com preço baixo. E sempre vai estar à mercê de algum outro concorrente aparecer com preço mais baixo ainda. Então, não tem muita lealdade de clientes também. Mas é uma proposta interessante para alguns setores e em alguns momentos. A outra resposta que poderia acontecer é: existem diferenciais. E aí tem que ficar claro. Então, veja que a proposta única de valor e o nosso posicionamento andam juntos, certo? O posicionamento são os diferenciais, né? Como que a gente se apresenta para o mercado. E a proposta única de valor é isso transformado numa frase: clientes compram de nós porque nós oferecemos pá, pá e pá. E essas 3 palavrinhas, às vezes são mais, mas geralmente são 2 ou 3, são as que definem tudo o que a equipe de vendas vai defender para o mercado. Então, sempre, mas vocês são caros, mas a gente tem pá. E você traz, de novo, a discussão para o teu campo, certo? Eu tenho muito material sobre negociação, não vou me aprofundar especificamente nisso, mas é algo que a gente, quando vai ensinar negociação, em vendas especificamente, uma das primeiras coisas que a gente volta é dizer: espera aí, vamos entender a nossa posição e vamos entender a nossa proposta de valor, porque a partir daí é que a gente se posiciona para uma negociação. Aí, a partir daí que eu defino até onde que eu posso ir, ok? Então, posicionamento é como que o mercado nos percebe, quais são nossos diferenciais. A proposta única de valor é uma frase, um único parágrafo, respondendo a seguinte pergunta: por que o cliente compra de nós e não do concorrente, além do preço? Quando eu pego uma equipe treinada, alinhada, assim, power mesmo de alta performance, todo mundo responde a mesma coisa. Quando eu pego uma equipe bagunçada, você, né, dá papel e caneta e diz: pessoal, cada um vai responder aqui. Por favor, coloque aí no papel por que o cliente compraria da gente e não do concorrente, além do preço. É a coisa mais interessante do mundo. Tem gente assim olhando para o teto, pensando assim: não consigo pensar em nada. Tem gente que não sabe responder. Tem gente que fala coisa que não tem nada a ver, que você olha a resposta e diz: meu Deus do céu, isso está acontecendo, certo? Então, é meio tragicômico, mas eu já vi acontecer tantas vezes. Tem diretor que fica brabo quando vê as respostas. Mas eu fico pensando: gente, vocês nunca falaram sobre isso de verdade? E provavelmente não. Então, é por isso que a gente traz isso para o mapa estratégico. Direciona todo mundo certinho, certo? Uma equipe bem treinada, bem alinhada, vai todo mundo falar a mesma coisa. Próximo quadrante, PCI. O que é PCI? É perfil do cliente ideal, tá? Perfil do cliente ideal. Se eu olhar a minha carteira de clientes hoje e pensar quais são os clientes do sonho, aqueles que eu realmente gosto de trabalhar, os que me trazem dinheiro, os que quando tem problema reclamam, mas me ajudam a melhorar, me dão uma chance de melhorar, os que me recomendam, os que dão testemunhais, os que compram com frequência, os que pagam em dia. Quer dizer, quais são as características desses clientes? O que eles têm em comum, certo? Onde que eu vou detectar mais oportunidades dessa, porque eu quero mais clientes desses, certo? Veja que quando eu digo para a minha equipe:
seja de venda, seja de marketing. Aí vai depender da empresa qual que é a estrutura que ela montou para prospectar novos clientes. Você direciona e diz, gente, precisamos prospectar novos clientes, precisamos de novos clientes, mas não define qual é o tipo de cliente que você quer exatamente, você deixa isso muito amplo e muito solto. E acaba vindo coisa boa, mas acaba vindo um monte de coisa que não é também. Então, veja que eu estou tentando dar claridade à questão de caçar. É quase como se a gente saísse para caçar e a gente dissesse qualquer coisa que a gente pegar tá bom, certo? Se você está morrendo de fome, desesperado, pode ser uma opção. Mas pode ser que, se você for um pouquinho mais profissional e competente, você foi muito específico caçar alguma coisa, certo? Ah, eu fui, sei lá, pegar porco do mato. Estou dando exemplo, nem sei se... Mas, né, pensei aqui no assunto. Vou pegar... Ah, passou um passarinho voando. Eu atiro no passarinho, né? Ah, e tem frutas ali. Eu saí para pegar porco, certo? Eu vim todo preparado para isso. O cara que vai pescar não vai passear, vou pegar o que... Não, geralmente já vai focado. Quem que vai dizer, o que pegar tá bom? Quem está começando, quem está de festa, está tranquilo, foi mais para tomar cerveja e bater papo do que para... A pessoa que é mais séria vai dizer, não, esse é o anzol, esse aqui é o lugar, certo? Essa é a isca, é um negócio onde eu vou direcionar. Perfil do cliente ideal é a mesma coisa. Um trabalho que eu gosto de fazer, que é até engraçado às vezes, eu chamo de PCINF, que é o perfil do cliente infernal. Nessas aí, os vendedores dão risada, certo? Se você trabalha com representantes comerciais, é uma reunião muito boa de ter qual é o perfil do cliente infernal. Aquele que enche o saco, aquele que não paga, aquele que depois dá problema, certo? Tipo, qual é? Eu quero reconhecer isso. Como que eu reconheço isso no trabalho de prospecção para evitar atrair esse tipo de cliente? Deixa esse cliente para a concorrência. Você não quer esse tipo de cliente ou de relacionamento. E eu preciso falar sobre isso. Então, qual é o perfil do cliente ideal? Isso significa que eu só vou aceitar esse tipo de cliente? Obviamente que não, certo? Em muitos lugares, infelizmente, nem sempre você vai ter o volume que você precisa. Agora, falar sobre isso é muito importante. Porque você direciona e você diminui a probabilidade de trazerem oportunidades que não tem nada a ver e começam depois a confundir. Porque imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma proposta de diferenciação, ok? Não deixei claro para a minha equipe de vendas que essa é a proposta. Eu falei, repeti, mas de verdade assim não tem uma cobrança séria em relação a isso. E digo para eles, prospectem novos clientes, me tragam novos negócios. Eles saem prospectando no mercado. Muitos clientes são clientes com perfil de preço baixo. Eles só compram o preço, não estão nem aí com qualidade, não estão nem aí, querem comprar preço. Não é a maioria, mas existe esse perfil. Veja aqui o que acontece, que agora eu, como gestor, mandei a minha equipe pescar, eles começaram a me trazer peixe, e esse peixe está dizendo que era preço baixo. E eu não tenho o preço baixo, eu tenho um posicionamento de diferenciação. O que eu faço agora? Tenho que começar a dar descontos para conseguir vender. E aí eu começo a achar que o meu posicionamento está errado, que os clientes só atendem vendedores que oferecem com preço, só fecham com quem tem preço. Não é isso. É que o processo começou a ser deturpado já no princípio, por quê? Por falta de clareza e definição. Então, o Caetano, que é meu sócio, sempre diz, preço faz parte do jogo, mas não pode ser o jogo. Principalmente se o meu posicionamento não é esse. Se eu quero ter rentabilidade e eu tenho uma proposta de diferenciação, então eu preciso ter uma equipe de vendas alinhada com isso, inclusive no esforço de prospecção. Então, o trabalho de definir claramente qual é o PCI é super importante. E no trabalho de definir qual é o teu perfil de cliente ideal, defina também qual é o não ideal, que eu chamo de perfil do cliente infernal. Porque aí já fica claro para a equipe exatamente que tipo de proposta a gente vai tentar priorizar. O radar ligado para as coisas certas é muito importante, é isso que a gente está fazendo aqui. Não significa que eu só vou fazer isso, significa que eu estou com o radar ligado e vou buscar mais disso, certo? Com o passar do tempo, naturalmente, a minha carteira de clientes vai ficando muito mais adequada, alinhada com o que eu espero de rentabilidade, de posicionamento. Para terminar, a última linha, e aqui a gente já está mais num avançado, forças e oportunidades vêm de uma matriz que se chama SWOT, certo? Você já deve ter visto, é bem comum. Então, o S é de forças e o W do SWOT é de fraquezas. O de SWOT é de oportunidades e o T do SWOT é de threats, que são ameaças.
Forças e fraquezas são coisas internas nossas, ok? Então, eu vou fazer a matriz SWOT com a nossa equipe e vamos falar claramente quais são as nossas forças, o que a gente faz bem, o que a gente tem orgulho, e vamos também falar das nossas fraquezas, quais são pontos fracos nossos em relação à concorrência ou a gente internamente sabe que poderiam ser melhores, ok? Eu só vou trazer forças para o mapa estratégico, eu não coloco as fraquezas. Eu falei sobre elas na matriz SWOT, mas eu só coloco forças. Por quê? Porque eu quero reforçar na equipe e em todo mundo os nossos pontos positivos. Quando eu for negociar, quando eu for prospectar, eu quero ter mais foco nisto, nesta questão positiva. E veja que as forças, elas estão muito alinhadas com o posicionamento. Então, se você parar para ver, eu coloquei a propósito uma caixinha embaixo da outra, porque as forças são as que permitem você ter esse posicionamento. São elas que dão a sustentação. E aí, então, isso é argumentação para a equipe de vendas. Quando for prospectar novos clientes, quando for reativar clientes inativos, quando for trabalhar com os clientes atuais. Os clientes atuais provavelmente são fiéis e são leais por causa das suas forças, certo? Então, isso é uma pergunta importante que você pode fazer na hora de fazer o teu trabalho. Por que clientes ficam com a gente? O que a gente oferece de verdade, além do preço, certo? Porque a gente já falou, isso aí faz parte, ok, beleza, mas além do preço, o que é isso? Vão aparecer todas as tuas forças. Ótimo, vamos reforçar aqui. O campo do lado é o de oportunidades. Oportunidades junto com ameaças é o que está acontecendo externamente. Então, o que está acontecendo no mundo, na sociedade, na economia, no nosso setor ou segmento, com concorrentes específicos? O que está acontecendo, né, com tendências que nos estimulam, que facilitam, que é vento a favor? Isso são oportunidades. As ameaças, ao contrário, o que está acontecendo fora, que são potenciais ameaças e que poderiam trazer resultados negativos e a gente tem que estar alerta. Faço esse trabalho, porque isso é um trabalho que vai fazendo com que todo mundo fique mais seguro, certo? É um trabalho muito interessante de fazer com a equipe, para que todo mundo entenda exatamente a situação e ajuda a definir o posicionamento, as forças, o que a gente precisa fazer, as prioridades. Veja que tudo meio que vai se reforçando. Aí você pega, depois de fazer as oportunidades e as ameaças, você pega as oportunidades e traz aqui para o mapa. Então, veja que o mapa só tem coisa positiva, tá? Não é que a gente não falou sobre o resto. A gente falou, tá lá, pode ter até plano de ação para melhoria, para o mapa estratégico comercial. Eu só vou trazer isso aqui, porque lembre, tudo isso aqui é reforço de argumentação depois para você em reuniões de vendas e depois da equipe de vendas com os seus clientes, ok? O que eu quero reforçar? As forças, as oportunidades. Então, é isso que eu trago para o mapa estratégico. Para terminar, tem um campo que eu chamo de tolerância zero. O que é que eu não aceito dentro dessa equipe ou dentro dessa empresa? Isso é muito interessante porque eu já tive mais diversos tipos de reação, mas pessoas que trabalham comigo, ontem, por exemplo, eu tive uma reunião de mentoria, por acaso, antes de gravar essa aula, com um grupo de empresários, são 11 empresários, a gente se reúne a cada 15 dias para falar sobre o negócio deles, o que está funcionando, o que não está, qual que é o seu principal desafio. E ontem, especificamente, 4 pessoas do grupo citaram a importância do tolerância zero na vida delas. Várias delas, inclusive, com uma certa resistência no começo, porque a palavra tolerância zero parece meio dura. Mas, no fundo, se você olhar o que está acontecendo, eu estou deixando claro alguns comportamentos que eu realmente não quero dentro da minha equipe. Então, por exemplo, desonestidade, falta de respeito, descumprimento de algumas normas, certo? Falta de ética, mentira, fofoca. São coisas onde, às vezes, a gente fala sobre elas, a gente espera que todo mundo entenda, a gente espera que todo mundo respeite, mas no dia a dia, dependendo do que está acontecendo, pode ser que alguém precise ser puxado para uma conversa. Isso é muito comum. Nesses momentos, é muito importante ter este quadro de tolerância zero claramente definido, porque ninguém pode falar que ficou surpreendido, certo? Quando a gente vai falar de tolerância zero, quem cria a tolerância zero, para mim, o líder pode direcionar, certo? Mas eu gosto que a própria equipe ajude a construir isso, porque depois fica claro quando o líder ou a líder for cobrar, dizer, espera aí, lembra que a gente tinha conversado sobre isso. Isso aqui, X está lá. Não pode, certo? E o tolerância zero tem que realmente ter uma certa
importância. Se acontecer, ontem, por exemplo, a gente estava no grupo de mentoria falando sobre isso, teve dentro de umas empresas um desvio de comportamento. Você tem que ser muito rápido em relação a isso. Isso é que nem filho ou filha, certo? Você não pode esperar, vamos ver se acontece, se vai embora sozinho, ou vamos... Não. Nessas horas se chama. E veja que a intenção é sempre positiva. A primeira vez que você vai chamar para uma conversa dessas, você vai reforçar a importância dos valores, certo? E de por que os valores são deveriam ser priorizados. A gente quer um ambiente de trabalho, como que a gente faz as coisas aqui dentro, e este teu comportamento aqui se desviou disso, e para isso a gente não aceita. Então, vamos revisar isso, vamos repensar isso, ok? Então, veja que, na verdade, tolerância zero está muito vinculado à questão dos valores e a das prioridades. Então, são como que eu quero que as pessoas trabalhem aqui, se comportem, e o que elas deveriam estar fazendo. E na verdade, tolerância zero vem meio que como alguém para realmente ver se isso está sendo feito, ok? E quando isso acontece, dá uma transparência imensa, porque todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo, certo? E veja que depois, não é ditadura. Não é ditadura, eu estou falando claramente o que se espera. Pior é quando não se fala sobre isso. Porque, no fundo, sempre existe, certo? Você tem que concordar comigo que existem alguns comportamentos que, em qualquer lugar, você vai dizer, não pode. Então, por que não fala sobre isso? Não pode ficar assumindo que, naturalmente, todo mundo vai achar a mesma coisa que você. Não vai, é que nem a questão dos valores. O que significa criatividade para você pode não ser criatividade para outra pessoa. O que é ético para você, para outra pessoa pode não. Então, precisa falar sobre isso. Aqui é a mesma coisa, ok? Então, revisão rápida, tudo isso aqui, são 9 quadrantes, cada um deles é um trabalho separado, você depois junta, passa limpo, e agora você tem um mapa estratégico de gestão comercial. Você vai ter os seus valores, no que você acredita, a questão das atitudes de comportamento, a visão, então, são metas para esse período, prioridades são tarefas que a gente deveria fazer, aí eu tenho o meu posicionamento, que são palavras, quais são os nossos diferenciais, a proposta única de valor é a resposta à pergunta por que clientes compram de nós e não do concorrente, além do preço, ok? É um parágrafo, uma frase. Eu tenho a definição do perfil do cliente ideal, qual é o tipo de cliente que nós queremos atrair e prospectar. Depois eu tenho a questão de forças internas nossas, que dão sustentação ao posicionamento da nossa proposta de valor, oportunidades de mercado que estão acontecendo e que, ao a gente executar as prioridades, vão nos ajudar a atingir a visão, que são as metas, certo? Então, o que está acontecendo fora da empresa que nos ajuda, que é vento a favor. E depois a questão de tolerância zero, que é o cumprimento do comportamento que a gente espera das pessoas dentro desse ambiente de trabalho, que faz com que todo mundo possa conviver bem, ter produtividade, ser eficiente e ter orgulho de trabalhar nessa empresa. Ok? Para terminar, vantagens de um bom planejamento. Depois de terem feito um mapa estratégico, e isso aqui, na verdade, são depoimentos de clientes meus que fizeram um mapa estratégico e disseram, e não faziam antes, certo? E aí eu perguntei, e aí, o que mudou? Isso aqui é o que mudou para eles. Então, melhor visualização das metas, melhor visualização das atividades necessárias para realizar as metas, melhor visualização de possíveis dificuldades e obstáculos para atingir as metas. Isso é uma das coisas muito legais do planejamento, que você consegue antecipar algumas coisas e já começar a ser mais proativo em relação a isso. Melhor acompanhamento do desempenho de vendedores, ferramenta fantástica para isso. Auxílio e direcionamento para ajudar na tomada de decisões com mais segurança. Sinergia da equipe, engajamento maior pelo direcionamento. Organização e diminuição da margem de erro. Melhora de rentabilidade e consistência muito maior no alcance de metas desafiadoras crescentes. Okay? Não só as, mas as crescentes. Então, basicamente, se você olhar essa lista de depoimentos de clientes que já colocaram uma ferramenta simples dessa, eu recomendaria, como sugestão, que você tente, no mínimo, vou voltar aqui, essa primeira linha já te ajuda muito. Depois, se você quiser ir evoluindo para avançado, faça. Mas se você realmente quiser colher isso, faça o planejamento estratégico. É um excelente momento, certo? Para você parar, revisar o que está sendo feito, já planejar o que vai vir pela frente e começar a alinhar todo mundo para ter alta performance. Muito bem, termino essa apresentação agradecendo ao pessoal da SMV pela oportunidade, obrigado pelo convite, e para você que está nos assistindo, lembre sempre, esse é o símbolo internacional da gratidão, e eu sempre gosto de relembrar de que dos principais princípios nossos dentro da Venda Mais é de lembrar que, na verdade, quando a gente encontra desafios, obstáculos, é porque isso é um chamado para que a gente cresça, certo?
é para que a gente evolua, é para que a gente, no começo, possa olhar até de maneira, né, com um pouco de ansiedade, um pouco de estresse, dizendo, meu Deus do céu, né, um obstáculo, mas no fundo, quando você depois olha para trás, você vê que você cresceu, certo? Então, seja maior do que o teu obstáculo. E que, no fundo, então, quando eu vejo que o obstáculo é o caminho, certo? Eu tenho que parar, olhar e dizer, no fundo, eu agradeço porque eu tenho muitas coisas a meu favor, eu tenho muita coisa boa acontecendo, e uma das coisas boas acontecendo são encontros como esse, onde a gente pode compartilhar experiências. Foi um super prazer para mim estar aqui com você, super obrigado pela oportunidade, espero te ver em algum momento ao vivo, presencial, quando a gente puder, ou se não, queria deixar aqui à disposição meus contatos para quem quiser saber mais sobre vendas, gestão e liderança. O site é o vendamais.com.br e o meu e-mail direto para contato, raul@vendamais.com.br. Super obrigado, grande abraço, boas vendas para você. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.